A gente sacudir. Isso. Tá. Foi expressão, é sempre muito espaçosa. Tá, vai. Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou entrevistar o meu amigo Gabriel e nós vamos falar sobre o livro que ele escreveu. Bom, gente, esse daqui é o livro do Gabriel. Ele se chama Só Mais Um Gole, é da editora Viseu. Então, vamos começar. Vou fazer algumas perguntas pra ele e é isso. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria que você se apresentasse, porque muita gente não te conhece, né? Enfim, então pode se apresentar. Bom, me chamo Gabriel Ribeiro. Dentro, assim, do nosso campo, mais como Ribeiro mesmo. Sou amigo da Mariana há muitos anos. A gente se conhece desde que éramos bem pequenininhos, literalmente bem pequenininhos. E é isso. Hoje eu sou estudante de economia na Universidade Federal de São Paulo. Eu gosto também, claro, de escrever, né? Então, poesia, literatura. E essa é a minha vida, né? Sou o mais velho de uma família de 4, somos em 4 irmãos. Eu sou o mais velho, tenho mais 3 irmãs também. E é isso, nasci aqui em Ferraz de Vasconcelos, sou morador de Itaquaquecetuba, nossa terrinha. Nossa terrinha. E daqui e aqui que eu vivo e que eu faço tudo isso acontecer. Bom, eu sempre te acompanho, tudo que você faz. Pra quem não conhece, pra quem não sabe, né? O Gabriel, ele faz algumas lives também, né? No Instagram, tanto no dele quanto no Instagram de outras pessoas. Ele vai como convidado. Só que eu queria que você falasse aqui também como que foi a ideia. Obrigado, né? Como ele é chique! Eu queria saber como foi a ideia de você fazer o livro, por causa que você, em algumas lives eu vejo que você fala que você nunca foi muito familiarizado em escrever, em ler poemas e gostar de poemas. Só que como que foi a ideia, assim, de você fazer o livro? Ai, tipo, não foi assim, né? Eu já acordei e vou escrever um livro. Como é que foi a ideia? Não, eu sempre tive essa vontade. Como eu falei, eu sempre gostei muito mais da literatura em si, né? Então, dos clássicos, dos livros. Mas essa ideia de partir para a poesia eu nunca tinha experimentado. Então, foi até algo engraçado, eu sempre falo isso de casa, assim, eu sou um dos poucos que gostava, né, de poesia. Eu lembro, você lembra também na escola, quando a gente pegava, sentava, né, na biblioteca, pegava para ler alguma coisa, todo mundo ia na poesia, mas eu sempre fui meio cauteloso quanto a isso, né, sempre fiquei ali um pouco distante. Mas assim, essa ideia ela surgiu quando eu compilei um outro trabalho que eu fazia, que eu comecei a fazer, que era exatamente gravar, né, algumas ideias, alguns pensamentos que eu tinha. Tanto é que muitos dos versos que estão aí, eles não eram inicialmente poesias, né? Eu adaptei alguns depois, mas eram versados, então eram áudios que eu gravava. E aí eu acabei que, se eu já gravei, já estou aqui, por que eu não transcrevo alguns ou escrevo alguns para poder falar melhor, né, sobre cada um deles? E aí acabou nascendo, né? Eu acabei compilando aqueles que eu já tinha gravado, comecei a escrever algumas coisas. Quando eu caí em mim, já estava pronto. Já estava pronto, assim, e os versos, né, em poesia mesmo. Pra quem não sabe, gente, o Gabriel, ele faz... Você fazia ou você faz ainda os áudios no Instagram? Ah, aí tem um outro ponto. Porque o Gabriel, ele fazia tipo como se fosse podcasts no Instagram. Que eram versos, eram como se fossem áudios. E agora você tem um podcast no Spotify, Agora né? eu tenho um podcast. Ai, muito agora bravo. eu fiz o caminho contrário. Sim. Ah, entendi. Então, porque eu nunca vi você falando. Eu falei, não, isso eu vou perguntar, porque também me bateu a curiosidade. Quando você falou que o livro tava pronto, você já tava mandando a capa, tipo, Mari, vai sair o livro. Eu falei, o que é isso, gente? Segunda pergunta, quanto tempo que demorou pra você fazer? O tempo, vamos lá. Porque assim, você falou que você já tinha alguns, né? Alguns você já tinha meio que prontos. Mas óbvio que teve um tempo pra você formular. Alguns, acredito eu, que você fez desde o começo. Na verdade, assim, eu já escrevi alguns versos, né? Então, esse livro em si, né? Ele
ele ficou pronto e ele veio ser lançado agora em dezembro, né? Dezembro de 2021. Mas os versos que estão nele são de 2019 e de 2020, até ali mais ou menos setembro, mais ou menos, né? Até setembro. Então, assim, alguns são desses áudios que viraram os versos, outros são de alguns poemas que eu já tinha pronto, lá de 2019, quando eu comecei, tive esse desejo de começar a escrever. A galera sempre disse assim que eu falava bem, que eu me expressava bem. Isso é verdade. É verdade. Não, sabe por quê? Eu lembro, nunca me esqueci de um dia. Tipo, a gente se conhece há mais de 10 anos, né? E teve uma vez que a gente tinha que fazer uma apresentação numa aula de projeto da escola que a gente se conheceu. E aí você deu uma aula de história. Não sei que aula foi, tipo, de história. Eu acho que foi sobre as religiões católicas. As várias religiões, assim, que foram se expandindo dentro do catolicismo. E aí todo mundo ficou assim, ó, tipo, nossa, você falou muito bem. Todo mundo falou, nossa, Gabriel, caraca, ficou espantado. Teve o do livro, de um romance que eu apresentei, se eu não me engano, era Memória de um Sargento de Milícia, que eu passei quase uma hora falando. É verdade, gente, nossa, é verdade. Então eu sempre fui também, cai nesse ponto, né, sempre fui muito de literatura. E assim, nos outros encontros que a gente tinha também, na igreja, em outros assuntos. Então eu sempre fui muito de falar. Apesar de ser tímido, você sabe, eu falo bem pouco. Quando eu tô gravando aqui, meu Deus, é uma violência é uma violência contra mim mesmo. Mas assim, eu sempre fui muito na minha, muito quietinho. E aí surgiu, né? O pessoal gostava quando eu falava, eu comecei a escrever. Então ficou ali de 2019 até setembro de 2020, os versos que estão no livro, né? Nossa. Até que é bastante tempo, né? Se considerado... Não sei, você acha que foi bastante? É considerado porque, assim, eu não pretendia o livro ficar pronto, né? Então, quando eu terminei de compilar os textos, tipo, para deixar guardado para mim mesmo, eu falei assim, por que não? E aí, nesse por que não, que ele... Que saiu, acabou dando certo. Ah, entendi. Não, mas agora esse da aula eu nem lembrava mais. Ah, pois eu lembro, meu filho. Meu Deus do céu, porque eu lembro que eu fiquei assim, chocada de você explicar. Porque eu não sabia. Eu não, tipo, as coisas que você passou eram muito informativas. E eu lembro que no grupo era você... Eu, o Fabrício... O Léo que tava. E eu lembro que estavam umas pessoas que não falaram nada. E só você que falou tudo. Então eu fico na minha cabeça esse dia. Ah, muito bom. Ai, lindo. Terceira pergunta, como foi decidido os temas que seriam abordados no livro? Porque assim, gente, quando eu propus pro Gabriel pra gente fazer o vídeo, eu falei, eu vou ler o livro primeiro. E ao eu ler, eu acho que ele aborda sobre diversos temas. Fala sobre amor, fala sobre Deus. Tem algumas questões, eu acho que falam também de questões políticas, pelo menos aquele poema que eu separei foi o meu preferido, né? Porque eu amo estudar sobre política, tudo que envolve política eu gosto de estudar um pouquinho, né? Não sou uma expert, mas aí acho que me brilhou os olhos esse poema que eu grifei. E como que foi? Você queria, tipo, trazer algum questionamento pro leitor ou só foi algo assim sem pensar e quando você viu tinha um recorte que foi abordado no livro? Essa questão é bem engraçada porque, assim, diferente dos outros projetos, esses que ainda estão no papel, né? Espero que dê certo também. Esse em si, ele não tem um tema delimitado, né? Tanto é como eu falei, ele surgiu assim de uma forma um pouco espontânea. Ele não tinha uma ideia geral para abordar no livro, né? Que é uma coletânea de coisas que eu falava, observava no meu dia a dia. Né? Então, trata sobre política, sobre sentimentos, sobre principalmente filosofia, algumas questões. Tem vários trechos que estão escondidos no livro que são citações. Então, tipo, durante um grande tempo, que foi agora quando a gente teve a questão da pandemia, as aulas EAD, né, à distância, que eu comecei a registrar também, utilizar os poemas para registrar alguns pensamentos que eu gostava, ou algumas questões, algumas frases. Então, uma simples frase de um filósofo virava um poema, como o Cortesia por Direito Humano, que eu acredito que foi o que você separou, né? Foi, eu acho que foi. Calma, deixa eu só olhar. Eu acho que foi. Foi esse mesmo.
E outros aham. também, né? Como o próprio Thomas More é citado no livro, outros filósofos também são citados no livro. Escritores, né? Como Tolkien também. Tem o Eucatástrofe, que é uma criação dele, né? Um pensamento dele. E assim, teve esses recortes também. Então acaba tratando sobre tudo, né? Sobre a minha realidade, as coisas que eu vivi, sobre esses aprendizados que eu registrei e o restante da percepção, né, de mundo, que são os mais políticos, assim, digamos. Pergunta número, acho que é 4. Se não for também, Qual foi a sua inspiração para fazer os poemas? Ou se teve alguém? Porque tem alguns poemas, por exemplo... tem alguns poemas, por exemplo, que eu achei muito relacionado, por exemplo, à sua mãe. Teve outros que tinham um sentido mais romântico. Mais uma coisa mais lovers. Aí eu queria saber, não precisa citar nomes, né, obviamente, mas tipo, se teve, se você se inspirou em alguém, se teve pessoas que te inspiraram e você colocou aqui. eu acho que tem um pedacinho, e eu sempre gosto de falar isso, tem um pedacinho de todo mundo, né, nas coisas assim que eu faço. Porque vem muito dessa questão de amor, né? Quando a gente ama de verdade, a gente enxerga a pessoa em tudo, né? Então tem um pouquinho dos meus amigos, tem um pouco da minha família, tem um pouco da galera que estudava comigo também. Tem poemas aí que são dedicados, cada um sabe o pedacinho que está presente nessa obra. Então assim, como eu falei, muitas coisas foram tiradas da minha realidade, da minha convivência, né? Então tem poemas que nasceram de uma conversa que eu tive com alguma pessoa. Legal. Tem poemas que nasceram, versos, né, reflexões que depois se tornaram poemas, ou o contrário, né? Mas tem muitas delas assim que eu dedico, exatamente, né? A minha mãe tem um poema lindíssimo que eu escrevi, né, Melhor Abraço. Tem outros que são pra galera mesmo de amizade. Tem alguns amores, bem poucos nesse livro, tem bem poucos, né? E é isso. A gente vai juntando um pouquinho de cada, né? Amores, decepções, todas as pessoas que fizeram bem de alguma forma, a gente vai colecionando, vai trazendo, né? E transferindo isso, transmitindo. Sim. Até um que eu acho que é Maestra o nome. Maestra! Nossa, esse! Não sei se foi isso que você pensou, mas quando eu li, eu só pensei em todas as pessoas que de alguma forma me ensinaram alguma coisa. Obviamente, é maestra, mas tipo, de alguma forma me ensinaram alguma coisa e me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Então, quando eu li, eu falei, nossa, será que... Nossa, a primeira pessoa que veio foi a professora Carmen, assim, tipo, me a veio professora ela... do nosso ensino fundamental, né? A gente era bem pequenininho. Tinha 9, foi 2 anos, 9 e 10 anos. Aí eu lembrei, a primeira pessoa assim, eu lembrei dela. Aí conforme eu ia lendo, eu ia lembrando de outros professores que tipo, me ajudaram. O Maestra, o poema em si Maestra, vai ficar aqui o registro, eu vou mostrar depois. Foi para a professora Ingrid Albuquerque, né? Ela me deu aula na ETEC de Itaquaquecetuba, me deu aula de espanhol e de literatura língua portuguesa. E ela foi fundamental nessa parte, né? Como eu falei, o poema em si que eu sentei, que eu escrevi, de 2019, 2020, e ali eu comecei a desenvolver. Ela me deu um incentivo assim maravilhoso, maravilhoso, para continuar, né, escrevendo, fazendo o que eu fazia. Tanto é que esse livro é de revisão dela, né, da professora Ingrid Albuquerque. Eu não sabia, tá vendo? Isso é importante falar. É da revisão dela, justamente com o meu professor, o Luciano de Mello, também dá aula na ETEC de Itaquaquecetuba, né, onde eu fiz ali o ensino médio. Então, nesses anos, 2018, 19, 20, tanto a ETEC de Itaquaquecetuba, quanto a nossa escola do ensino médio fundamental aqui, né, o Vila Arizona. Então, muitas pessoas, muitos professores eu trago também nesse verso, né? Mas foi especial porque a professora Ingrid que me ajudou muito a, pelo menos, voltar a sonhar, né? Que era uma coisa que eu tinha perdido ali quando eu cheguei, né? Nesse momento de, putz, e agora? Que é a fase do finalzinho do ensino médio, é isso. Putz, nossa, e agora? O que eu vou fazer da minha... É bem isso. E me ajudou muito. E esse Maestra é pra ela. Ai, beijo. Ela sabe. Ela sabe? Sabe. Então, ó, agora tá registrada aqui, depois eu tô brincando. Pra todo mundo. Bom, gente, pra finalizar aqui o nosso vídeo,
O Gabriel vai ler pra gente, ou eu leio? Você quer que eu leio? Não, você que sabe. Tá, então eu vou ler. Você lê um, eu leio o outro. Tá. Não, então eu quero ler outro. Você lê esse. Eu separei 2 poemas e ele vai ler pra gente, eu acho, e você vai explicar um pouquinho, né? O que. Enfim. Vamos lá, né? Dizem que não é muito bom a gente explicar alguns poemas, mas vamos sim. Esse aqui é um dos que a galera me questiona bastante, gosta também, é o Brilho nos Olhos. E eu sempre venho bater nessa tecla, né? No trabalho que eu faço, que eu comecei a fazer, que eu persisto agora, né? E brilho nos olhos, vamos lá. Enquanto houver coragem, sempre que crescer vontade, poderá empreender passagens e o impossível fazer acontecer. Enquanto os olhos brilharem, sempre que for capaz maravilhar-se, poderá ver o que não se vê e o impossível com as mãos envolver. Enquanto subir fúria, sempre que sentir a gula, poderá respirar aventuras e o impossível tangenciar. Enquanto brilharem os olhos, sempre poderá o impossível, agora mais racional, mais criança, mais sonhos a realizar, à medida que o brilho nos olhos continuar. É isso. Esse poema, verso, né? Vocês podem ver que a minha dicção não é Não, das melhores, cara. mas escrever o que importa, né? Escrever o que importa. Mas esse verso em si, Brilho nos Olhos, traz um pouco de tudo que eu aprendi, né? E de uma filosofia assim de vida, de um modo de vida que também um pouco do cristianismo me traz, que é isso, de não perder essa fé, de acreditar sempre, independente do que venha a acontecer, né? Entender também que os nossos dias são feitos de dias claros, dias nublados. Tem um outro verso que fala bastante disso, né? Que é o Nem Sempre Azul. De entender que nem sempre é azul o céu, nem sempre tudo é claro, simples, nítido, mas que vale a pena, a vida vale a pena ser vivida. Enquanto tivermos essa capacidade de maravilhar-se, de nos maravilharmos com as coisas, por mais pequenas, mais bobas que sejam, nós vamos ter motivos, né, para sorrir e para ser feliz. Esse poema, Brilho nos Olhos, ele saiu de uma citação de G.K. Chesterton, se eu não me engano, no livro de Ortodoxia, que ele diz exatamente assim, né, que o mundo nunca se perderá pela falta de maravilhas, mas pela falta da capacidade de se maravilhar. Então é isso que eu busco resgatar em cada verso. A gente vai perdendo aos poucos a alegria de viver, né? Vai perdendo o gosto pelas maravilhas. E aí eu venho trazer um pouquinho disso, né? De brilho nos olhos, que é o que a gente deve sempre ter. Ai, com certeza. Nossa, esse foi maravilhoso. E agora a gente vai pro meu preferido, né? Não sei se é o meu preferido, mas é um dos que eu Todos mais são amei. preferidos com... Tá vendo? Até o maestro eu grifei, ó. Eu nem lembrava que eu tinha separado ele pra perguntar e eu falei, ó. Tá vendo? Eu já sou uma ótima entrevistadora. Por que choras, né, Jô Soares? Esse daqui se chama Cortesia como Direito Humano. Por favor, obrigado, com licença. Multo sorriso grato, que enxerga o simples, belo e verdadeiro, sem ganância ou violência. Cortejar o óbvio, não matar com a língua, valorizar os olhos e transportar empatia. Como custa caro, como é caro, agir como homem anti-humano, como é caro, quando destruímos nosso raciocínio. Cada universo que as pessoas carregam dentro de si, sucumbidos e enterrados pelo falseio da educação, pelo bom dia maldado, agir como homem diante do humano, sinal de que nossa humanidade não padeceu. Esse daqui Pesadinho. É pesadíssimo. Não, ele é pesadíssimo. Ele é um socão na cara, assim, de muitas coisas. Como eu falei durante o vídeo, quem chegou até aqui vai entender, né? Esse Cortesia como Direito Humano, ele também vem de uma inspiração, essa mais recente, Zygmunt Bauman,
E essa última frase é quase parafraseando ele totalmente, uma cópia escancarada. Mentira, mas no livro Amor Líquido ele diz algo bem semelhante. E daí que decorreu todo o poema, né? E cortesia como direito humano vem falar um pouco sobre isso. Agir como o homem diante do humano é o que é importante. Nossa, que barulho, Jesus. Mas aí... Tá claro. Não, é isso aqui, gente. Isso aqui é a realidade, hein? Não, mas... Não, pode continuar. Se você quiser... Não, assim, peraí. Ai, nem eu sei mesmo o que eu falo. Tá, pode continuar. E o que eu falo? Eu não sei, você quer continuar alguma coisa desse poema? Ah, então, pra finalizar, gente, agora finalizando mesmo, eu queria que você desse uma dica, um recado pras pessoas que têm vontade de escrever. Eu mesma até. Ah, você é o pato. Não, mas se Deus quiser, algum momento eu vou publicar meus livros. Só não vai ser por enquanto, mas vai dar certo. Mas para as outras pessoas que desejam escrever, fazer poemas ou até outros tipos de leituras, a dica que você dá? Começar, claro, a gente sempre tem que começar, né? E assim, em qualquer campo que a gente entra, em qualquer arte, qualquer coisa que a gente vai fazer, são críticas, são apoios, são pessoas que vão somar, são pessoas que vão atrapalhar, mas faça, pegue e faça no seu silêncio, pegue e faça, comece, esse é o primeiro ponto. E uma das coisas que sempre me ajudou, sempre me motivou, foi principalmente isso, de fazer por mim. Então o verso, os poemas que estão escritos aqui, todos, sem nenhuma exceção, são escritos de mim para mim. Então é uma das coisas que eu falo, né? Às vezes me perguntam, o que você mais gosta no seu livro? Cara, o que eu mais gosto é já ter me arrependido de muitas coisas que estão escritas neles. Gente, já ter me arrependido no sentido de ter crescido, ou até mesmo de ter recebido um socão que eu mesmo estou me dando agora, quando eu pego algum texto para ler, né? Então é muito disso, faça para você. E, claro, a gente vai se aperfeiçoando, então é preciso leitura, é preciso se aprofundar, é preciso, às vezes, doer, né? Vai doer um pouquinho a gente pegar alguma coisa assim diferente, sair um pouco da zona de conforto, mas vale a pena. Eu digo que vale a pena porque eu tenho outros projetos, outras coisas na gaveta, outros versos. E assim, mesmo eles não estando no livro, eles me fazem tão bem quanto os que estão aqui, né? Quantos que já foram publicados. Então é muito disso. Começa, põe a cara mesmo e seja sempre crítico. Como eu falei, brilho nos olhos, maravilhar-se. Então são as coisas pequenas que vão trazer inspiração, né? São as coisas pequenas e a gente não pode também esperar a inspiração. Porque não é muito esperar a inspiração. A inspiração está em ti, entendeu? Na forma com que você olha o mundo. Então, parte sempre de si isso. Então, é essa mensagem que eu deixo para quem gosta, para quem quer, para quem busca escrever, né? Faça sempre para você. É isso, viu, gente? Não pode desanimar, não. Digo isso pra mim também. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu também espero muito. Eu queria agradecer ao Gabriel, que veio até aqui na minha casa pra gravar comigo, dos tempos que a gente tá querendo gravar. E aí eu fui inventar não, né? Entrei vai em deixando, vai deixando. Sim, e aí eu entrei em semana de prova também, aí complicou tudo, mas agora que eu tô de férias ficou um pouco mais fácil da gente se encontrar pra gravar. E meus parabéns, eu nunca vou cansar de aplaudir tudo que você fizer. A gente se conhece há muito tempo, então acho que tudo que a gente passou foi meio que junto, foi caminhando assim tudo, junto. praticamente tudo mesmo. Sim, e ver, tipo, um trabalho seu, assim, tipo, publicado pra mim. E um pedaço seu aqui também. Ai, obrigada, mas pra mim é incrível, 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 tipo, você merece muito. Quando eu vi, gente, quando eu abri, aí eu vi a fotinha aqui dele atrás, sério, meu olho encheu de lágrima, porque, mano, é uma coisa, assim, surreal, sabe? Eu acho que principalmente, assim, pra gente
É do nada, no Ai. meio do nada. É, a gente vê, tipo assim, a cidade que a gente mora, o estudo, a gente sempre teve que correr muito atrás pra conseguir um estudo bom, de qualidade, e ver você conseguindo, eu conseguindo, nossos amigos conseguindo fazer as coisas, pra mim é muito gratificante. Então eu nunca vou cansar de te parabenizar. Eu que agradeço o carinho. E não vou falar o quê? Não tenho o que falar, né, da Mariana, assim. Então, desde pequena ela sabe, tanto é que eu coloquei até na dedicatória do livro, né? O que eu vou escrever aqui? E é isso. Muito feliz pelo convite. A gente vai trabalhar algumas coisinhas mais juntos também, Vamos sim. com certeza. Vamos sim. Como sempre fizemos a vida toda, né? Mas, muito obrigado. Conheçam o livro, conheçam meu perfil no Instagram. Eu vou deixar os aparecer. links, Aqui ou aqui, ou na aqui. descrição, vou pôr o link do livro, Do podcast do também, podcast também. Que vai estar tudo voltar aqui. agora, que tá meio parado, né? Mas é assim mesmo, né? A gente para, depois a gente volta, mas no fim vai dar tudo certo. Todos os projetos do Gabriel. O nome dele é Gabriel, gente. Aqui eu chamei ele assim porque eu tenho falha de voz, de dicção. Aí eu peguei e cortei umas letras pra ficar mais fácil de pronunciar. Enfim. Muito obrigada, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Comentem, curtem, compartilhem. Não se esqueçam novamente de se inscrever no Instagram do Gabriel, de seguir ele também no Spotify, seguir o podcast. É seguir o podcast que fala, né? Eu nem sei. De acompanhar o podcast dele. E é isso, gente. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!